paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação, amém? E que a doce paz do Espírito Santo de Deus, essa paz ela esteja presente na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém, meus irmãos? E hoje, convidando os irmãos para juntos nós estarmos lendo e meditando na palavra de Deus, nós vamos estar lendo no livro de Tiago, capítulo 5, nos versículos, a partir do versículo 7, que diz assim a palavra de Deus, esse texto bíblico. A partir do versículo 7 aqui, ele vem nos falar sobre a paciência. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra que nós devemos ser pacientes. Livro de Tiago, capítulo 5 e versículo 7 diz assim, a palavra de Deus: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter paciência. Aqui no versículo 7, quando Tiago ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, meus irmãos, nos últimos tempos, nos últimos dias, nós vemos que os acontecimentos são cumprimentos das Escrituras Sagradas, e nós vemos como o Senhor Jesus, ele ensina na palavra os acontecimentos que antecedia a sua volta. Então nós vemos que a volta de Cristo, está próxima. O arrebatamento da igreja está próximo, porque nós vemos os acontecimentos, os noticiários dos últimos acontecimentos, nos mostrando que a vinda de Jesus está próxima. E aqui no versículo 7, ele diz, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E na segunda parte do versículo ele diz, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Amém? Então, o lavrador, meus irmãos, ele planta a semente, e ele aguarda com paciência até que receba a chuva. Ele planta, ele limpa, ele organiza ali a terra, limpando, preparando ali a terra para plantar, e ele precisa esperar com paciência que a chuva venha, para que molhe a terra e o fruto ele venha nascer. Então ele precisa da chuva que é mandada na hora que Deus ele quer mandar a chuva, na hora
que Deus permitir que a chuva venha. Então aqui, meus irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando que nós devemos ter paciência também no nosso dia a dia, quando nós nos deparamos com problemas, com dificuldades do dia a dia, e muitas vezes nós olhamos somente para o problema, para as dificuldades, e nós não olhamos para Cristo. Mas quando nós olhamos para os problemas, a tendência é de nós desanimarmos. Mas se nós olharmos para Cristo, nós permanecemos firmes e nós não iremos desanimar. Amém? E aqui no versículo de número 8, ele diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então nós devemos fortalecer o vosso coração, né? O nosso coração. Como que nós vamos fortalecer o nosso coração? Lendo e meditando na palavra de Deus, orando, tendo uma comunhão com Deus, né? Ele diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então nós devemos nos aproximar cada dia mais do nosso Senhor, que é o dono de todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus, na palavra de Deus diz que a palavra é o nosso pão diário, né? É o nosso alimento diário. Amém? Glória a Deus. Versículo 9, ele diz: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então aqui no versículo 9, ele nos ensina que nós devemos amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, permanecer numa comunhão entre os irmãos, sem guardar mágoas, sem guardar ódio, perdoando uns aos outros. O último áudio que eu gravei foi falando sobre o perdão. E não há, meus irmãos, um relacionamento saudável se não houver o perdão. Então deve haver o perdão entre o esposo e a esposa, entre pais e filhos, entre os irmãos e entre os amigos. Por quê? Porque todos nós somos falhos, todos nós erramos. Muitas vezes nós nos decepcionamos com o outro que nos ofendeu, mas nós também, às vezes, nós ofendemos, nós erramos. Por quê? Porque nós somos falhos, todos nós somos falhos. Então nós devemos nos perdoar, né? Perdoar uns aos outros e manter a nossa comunhão, como a palavra de Deus, ela nos ensina. E aqui no versículo 10 diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, meus irmãos, na hora da aflição, nós devemos ter paciência, e na hora da aflição, se você se ajoelhar e você falar com Deus, você não volta da mesma forma, porque quando nós oramos, nós não voltamos da mesma forma. Aqui diz no versículo 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, meus irmãos, Deus, Ele quer que nós tenhamos paciência, Deus quer que nós permanecemos fiel a Ele, né? Aqui cita o exemplo da paciência de Jó. A história de Jó é muito conhecida, né? Nós sabemos que ele permaneceu fiel a Deus até o fim, né? E ali ficou registrado
no livro de Jó, a paciência de Jó, e que Deus retribuiu, né? Tudo que ele havia perdido, Deus, ele devolveu para Jó em dobro, né? Jó, ele era um homem muito rico e ele perdeu. Deus permitiu que ele perdesse tudo quanto tinha, e Jó perdeu até os filhos, perdeu a casa, e por fim, Deus permitiu que Jó ele fosse acometido de uma doença, né, de uma chaga, que conta lá no livro de Jó, mas no final, Jó ele teve vitória e Deus, ele deu tudo que Jó havia perdido, porque Jó ele permaneceu fiel a Deus e ele suportou com paciência e ele foi fiel a Deus até o fim e Deus ele devolveu para Jó tudo que Jó havia perdido. Amém, meus irmãos? E eu vou estar encerrando, meus irmãos, esse áudio lendo aqui alguns versículos no livro de Romanos. Nós vamos estar lendo aqui Romanos capítulo 4 e versículo 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Aqui está falando de Jesus Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, meus irmãos, é nas lutas que eu cresço. Glória a Deus, porque Deus ele permanece conosco, tanto nos dias bons como nos dias maus, porque Jesus ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?